Você vai usar aqui? Vou passar a palavra para o pastor para ele dar continuidade ao estudo do livro de Jó. Meus irmãos, muito bom dia. Revê-los neste domingo pela manhã, domingo bonito. O sol saiu aí já para aquecer um pouquinho, depois de uma temporada de frio, a temperatura começa a esquentar um pouco mais. Nós, como foi dito aqui pela nossa irmã Efigênia, continuaremos a nossa aula expositiva do livro extraordinário de Jó. Estamos numa maratona aqui já há algum tempo. Nós temos alguns vídeos gravados aí do início do estudo, e agora temos a alegria da transmissão na manhã deste dia, deste capítulo 31, segundo a informação que teremos do próprio Jó. Aqui se encerram as palavras de Jó, no capítulo 31. Mas como nós conhecemos todo o livro, sabemos que o livro não se encerra no capítulo 31, o livro se encerra no capítulo 42, então ainda temos alguns assuntos para serem tratados no livro, mas as palavras de Jó aqui irão se encerrar. Então, por gentileza, eu quero convidá-los a abrir a Bíblia no livro de Jó, capítulo 31. Meus irmãos, o capítulo 31 do livro de Jó, para mim, são as palavras finais do livro de Jó, mas para mim são palavras impactantes. Nós já vimos aqui muitas palavras impactantes no livro de Jó. Por exemplo, o capítulo 19, é aquele capítulo que ele apresenta que ele sabe que o Redentor dele vive, que por fim se levantará diante do quadro terrível que ele está enfrentando, sabemos disso. Vimos outras palavras de Jó, especialmente aqui entre o capítulo 29, que é uma lembrança de quem era Jó antes da queda, e mostrando que ele era uma pessoa muito respeitada, uma pessoa que tinha uma influência na sociedade, alguém de autoridade assim elevada. O próprio Senhor diz que Jó era um homem que na terra não havia ninguém semelhante a ele. E no capítulo 29 nós vimos o lamento que Jó faz de dizer daquela atitude que ele tinha antes dos testes que o Senhor Deus concedeu a ele. E semana passada, quando aqui nós encerramos a nossa aula, nós fizemos uma exposição do capítulo 30, quando Jó vai descrever o seu quadro lamentável que está vivendo. Coisa terrível, meus irmãos. E Jó não poupa as palavras para atribuir a Deus tudo o que ele está passando. Vocês devem lembrar disso. Aqui são lamentos seríssimos, e ele lança para o Senhor Deus as queixas dele. Aprendemos isso. E hoje, no capítulo 31, Jó vai descrever a sua integridade. Ele vai fazer isso, meus irmãos, diante de Deus. Possivelmente ele vai fazer isso também para os amigos que o acusaram severamente, e intrinsecamente ele vai fazer isso também na cara de Satanás. Então eu queria ver com vocês essa autodefesa que ele faz. É autodefesa mesmo, tá bom, mesmo? Aqui não é, entendo o que eu vou dizer, que não é Deus defendendo Jó. Aqui é Jó se defendendo das acusações, porque ele sabe da integridade dele. E não tem problema nenhum você fazer isso. Se você sabe da sua integridade, você se defender. Eu vou tentar responder, se der tempo aqui, vou aproveitar a transmissão, tentar ver essas 12 perguntas de defesa que ele faz aqui. São perguntas em oração que ele faz. Eu vou tentar ver com vocês. Mas antes disso, eu gostaria de deixar uma pergunta aqui em aberto para vocês. Não precisa responder agora. Talvez a resposta vai vir já no final do estudo. Mas se eu fizer a pergunta, talvez você vai falar assim, a resposta é essa. Mas não respondam, tá bom? E a pergunta é esta. Para vocês que estão aqui, participando por um tempo já da exposição do livro de Jó, vocês pensam que Jó tinha algum conhecimento em termos gerais sobre Satanás? O que é que vocês acham? Será que Jó tinha uma visão
em termos gerais da ação de Satanás na terra? Não respondam agora, tá bom? Fica aí na sua mente. Responda para você. Aí depois nós vamos abrir aqui para perguntas e respostas. Eu quero ver o que é que você diz, tá bom? Então, eu vou tentar ver com vocês aqui, como é aula, né? Eu vou tentar me locomover menos por causa da transmissão, mas vocês sabem que eu gosto de usar o quadro aqui. Então, algumas perguntas para a gente entender o capítulo, para facilitar o entendimento. Então, deixa eu escrever desse lado aqui. A primeira pergunta é: quem? Quem e o quê? Quem está falando no capítulo 31? E qual é a resposta? Eu já dei lá, Jó. Não é Satanás, não é Deus, não são os amigos de Jó que falam, porque nós temos essas palavras no livro de Jó. Mas o capítulo 31, quem está falando é Jó, ok? Mas o que Jó fala? Bom, eu não sei se vocês leram o Jó 31 que eu pedi para vocês, mas nós vamos ver aqui que o que ele está falando eu já disse aqui. Ele está aqui numa declaração da sua autodefesa. Mas nós poderíamos perguntar, Jó, por que Jó está na sua autodefesa? Por quê? Se ele faz uma autodefesa, por que ele faz essa autodefesa? Ele não vai fazer uma autodefesa se não houver acusações. Então, vocês que já participaram conosco aqui, a maioria da exposição deste livro, viu o quanto ele foi acusado. Primeiro, ele foi acusado por Satanás, lá no céu, diante de Deus. Quando o Senhor Deus disse para Satanás: viste lá o meu servo Jó? Eu vi, ele te serve porque o Senhor cerca ele das benesses, de bênçãos, por isso que ele te adora, por isso que ele te louva. O homem é assim, a natureza do homem é adorar a Deus porque Deus abençoa, porque se Deus tirar as bênçãos, o ser humano começa nas suas queixas, e Jó vai mostrar isso mesmo, é assim mesmo. Só que Jó tem um diferencial, meus irmãos, que nós devemos aprender com ele, que é a persistência ou a perseverança em adorar a Deus independente das circunstâncias. É aprender a viver contente em toda e qualquer situação, circunstância. Está próspero, louvando o Senhor Deus. Está na escassez, louvando o Senhor Deus. Ainda que na escassez você vai louvar a Deus dizendo: Senhor, eu sei quem o Senhor é o Deus da bênção. O Senhor é o Deus que cura, o Senhor pode me curar, mas contudo eu estou aqui, sofrendo, lamentando, mas não desistindo. Então ele faz essa sua autodefesa por causa das acusações. Tá bom, meus irmãos? A questão é, eu coloquei aqui o que? A sua defesa, e ele vai fazer essa defesa. É aqui que está o ponto do livro. Nós estamos tentando descobrir quem é o autor do livro de Jó. Não é isso? A gente já bateu nessa tecla? Muitos dizem: foi Moisés. E a gente chegou à conclusão de que, olha, pode ter sido Moisés. Mas você já parou para pensar que pode ter sido o próprio Jó? Porque ele mesmo disse que gostaria de ter a história dele registrada. E aqui no capítulo 31 nós vamos ver que esta autodefesa que ele vai fazer não vai ficar só nas palavras. Está escrito. Eu não sei se foi ele que escreveu ou se ele pediu alguém para escrever. Então, ele está aqui se defendendo de forma escrita para ficar registrado. Talvez, meus irmãos, aqui nós temos o que seja o início da escrita do livro de Jó. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. O próprio Jó, possivelmente, quem iniciou o seu livro. Possivelmente. Tudo iniciou com a sua própria defesa. O início do livro de Jó é ele se defendendo de tudo que ele ouviu. Então, para nós, o nosso entendimento é isso. Ele escreve se defendendo. E depois, talvez para que a sua defesa fosse palavras vistas dentro de um contexto, o que é que ele faz? Ele acrescenta no seu livro as palavras dos seus amigos.
E aí no versículo 40, vamos lá rapidinho, por gentileza, Jó 31, 40, nós temos essa informação, é o último versículo de que, depois que termina o capítulo 31, diz, fim das palavras de Jó. Como eu disse, nós sabemos que ainda tem o capítulo 32 até o capítulo 42. Então aqui não são as palavras finais de Jó, do livro de Jó, mas dar-nos a entender que o livro de Jó se encerrou aqui, na mente de Jó, por ele. Talvez depois que o livro foi composto, como nós temos aqui nas nossas mãos hoje, se tem essa informação de que Eliú falou, e depois o próprio Senhor Deus, na conclusão do livro, fala, mostrando o que é que ele fez com Jó, apesar de todo o sofrimento. Mas nós temos essa informação aí, que no capítulo 31, versículo 40, são as palavras finais de Jó. Então, dito isso, meus irmãos, vamos para a nossa exposição do assunto. Eu só quero deixar bem claro para vocês, o que nós vamos ver aqui não é uma defesa porque Jó é perfeito. Porque talvez você vai pensar, não, Jó aqui está falando porque ele sabe que ele não erra, que ele não peca. Eu quero dizer para vocês que Jó é pecador como qualquer um de nós aqui. Aliás, foi ele que disse isso. Olha comigo aí, versículo 20 do capítulo 7. Jó 7, versículo 20. Ele diz assim, são palavras dele. Se pequei, na verdade no hebraico aqui não dá para a gente entender. No português parece dúvida, né? Se pequei, mas no hebraico é uma afirmativa. Jó está dizendo assim, ó, já estarei no pó, e se me buscas, já não serei. Então, nós temos a informação, sim, que ele peca, ele coisa que eu fiz na minha mocidade, porque, meus irmãos, apesar de Jó ser um pecador, ele não vivia na prática do pecado, não era frequente na vida de Jó o pecado. Uma coisa é eu saber que eu sou pecador, outra coisa é viver na prática do pecado. Aqui está um grande perigo. É claro, mas esse pecar não me dá a liberdade de viver na prática do pecado. Está dando para vocês entenderem? Então Jó faz uma análise dizendo, isso tudo que está acontecendo comigo, eu sei que eu sou pecador, mas será que é alguma, numa palavra aí dos entendidos modernos das igrejas pentecostais, será que é uma maldição lá do passado que eu ainda não consegui quebrar? E aí ele faz uma análise dizendo, será que é lá na minha mocidade, porque talvez eu fiz alguma coisa? Jó capítulo 13, ele fala sobre isso. 13, 23, por gentileza. Jó 13, versículo 23. Deixa eu ver se é isso. Quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Isso aqui ele está falando com Deus. Olha o versículo 26. Pois decretas contra mim coisas amargas e me atribuis as culpas da minha mocidade. Isso são palavras de Jó, não estou dizendo que isso acontecia, mas ele faz uma análise e chega à conclusão, isso deve estar acontecendo porque o Senhor Deus está atribuindo a mim alguma culpa que eu cometi lá na minha mocidade. Vocês lembram do sábio escrevendo Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9? O sábio diz assim, Eclesiastes foi escrito bem depois, tá bom? Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agrada aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas, Deus te pedirá contas. Parece uma ameaça, né?
Puxa vida, juventude aí que é tão animada para curtir, para poder, são aventureiros, pode fazer, fica à vontade. Mas saiba que Deus vai te pedir conta. E no dia que Ele te pedir conta, você reflete se a tua mocidade foi uma mocidade que agradou o Senhor Deus. Pois bem, meus irmãos, então, Jó agora vai falar da sua defesa. Com tudo isso, ele apresenta a sua defesa por escrito. Vamos lá para as perguntas. Eu coloquei aqui 12, deixa eu ver o tempo ali, eu acho que vai dar tempo. Então, primeiro lá, dos versículos 1 a 4, acompanhe comigo aí a leitura do texto. Jó, capítulo 31, versículos de 1 a 4. Se você tiver papel e caneta aí na mão, para fazer perguntas ou anotar alguma coisa, ou no seu celular, no rascunho, você pode fazer para depois a gente abrir aqui para perguntas e respostas. Então, a primeira pergunta que Jó vai fazer, meus irmãos, é: o que tenho eu colocado, é a ação dos olhos. A pergunta é: quem são contra os meus olhos? É mais ou menos assim. Olha, ele começa aqui negando que havia pecado com os olhos, coisa que é tão natural, talvez o pecado da cobiça, né? O último mandamento, não cobiçarás. Para eu cobiçar, eu tenho que ver, não é isso? Não foi isso que aconteceu com Eva? Ela começou a olhar aquela árvore, o fruto, com outro olhar, e aí a gente já sabe o que é que aconteceu. Mas olha aí comigo: fiz aliança com meus olhos. Aliança aqui é o termo de, é o pacto, é um acordo. Ele firma esse acordo, e a aliança aqui é com Deus, não tenha dúvida disso. Mas ele diz: eu fiz aliança com meus olhos. Como, pois, os fixaria eu numa donzela? Preste atenção que ele vai falar de donzela aqui. Você sabe o que é uma donzela, que é uma menina. Eu fiz aliança com os meus olhos, não vou ficar olhando com um olhar de lobo mau para quem quer que seja. Versículo 2: que porção, pois, teria eu do Deus lá de cima, e que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Acaso não é a perdição para o iníquo, e o infortúnio para os que praticam a maldade? Versículo 4: ou não vê Deus os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Meus irmãos, presta atenção nesse detalhe. Jó está dizendo, no versículo 3 ele diz: acaso não é a perdição para o iníquo? O que é a perdição para o iníquo? Não ter bons olhos, não conseguir vencer a cobiça. Aí ele diz no versículo 4: ou não vê Deus os meus caminhos? Esse é o Deus que nós servimos, meus irmãos. Nós podemos andar por vários lugares, tentar entrar em algum lugar e fechar a porta e dizer: aqui ninguém me vê, só está eu e praticando aquilo que só eu sei. Deuteronômio, capítulo 28, diz assim, isso é para o povo lá hebreu. Deuteronômio 28, versículo 24, capítulo 28, versículo 24. Estava na lei. Aliás, está lá na lei. Deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu ler. Por chuva da tua terra, o Senhor te dará por cinza, dos céus descerá sobre ti até que seja destruído. Deixa eu ver o o capítulo 34, versículo 21. Isso, não tem? Então, desculpa, volta lá, rebobina, é Jó 28, versículo 24. Jó 28, versículo 24. Não, esse é Deuteronômio. Isso, é. Nós já passamos por aqui, por esse texto. Jó disse assim, está falando de Deus, porque ele perscruta até as extremidades da terra, vê tudo que há debaixo dos céus. Então, o que é a palavra perscrutar? É investigar, é analisar minuciosamente,
é não deixar passar nada. Aí agora sim, no capítulo 34, versículo 21. Esse capítulo 34 não são palavras de Jó, palavras de Eliú, depois nós vamos ver. Mas olha o que Eliú diz: os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem, e veem todos os seus passos. Isso aqui é bom nós sabermos disso, porque Ele é conosco, onde quer que nós estamos andando. Mas por outro lado, se você quiser armar alguma cilada, fazer alguma maldade, não pensa que ninguém está te vendo, porque está. É nesse sentido que nós entendemos que não existe crime perfeito. Às vezes o crime é hediondo mesmo. É um crime passivo da sua penalidade. Por quê, meus irmãos? Porque o justo e reto juiz tudo vê. Tudo vê. Então, volta lá para Jó, capítulo 31, versículo 4. Diante daquilo que ele diz, que ele não peca com os olhos. Por que, Jó? Versículo 4. Porque Deus vê os meus caminhos. E não é Jó 31, versículo 4, está certo isso daí. Ou não vê Deus os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Sim. Às vezes você que é casado, a esposa não vê, o marido não vê, os filhos não veem, o pastor não vê, a igreja não vê, mas Deus vê. Isso aqui é assustador, aterrador para nós que somos pecadores, porque nós estamos falando aqui de ação no meio de gente pecadores. Então aqui é o primeiro ponto do livro de Jó. Vocês lembram das palavras do Senhor Jesus? Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23. Não vou deixar passar em branco isso daqui. Palavras do Senhor Jesus. Mateus 6, 22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Versículo de número 23. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Meus irmãos, isso daqui é muito importante para nós que estamos na era tecnológica, do visual, do clicar nas telas. Em que ou em quem nós estamos colocando os nossos olhos? Isso é muito importante. Mas vocês lembram do que o Senhor Jesus disse? Aí mesmo em Mateus, agora no capítulo 5, versículo 28 e 29, isso aqui vai servir para uma outra parte do livro de Jó, mas deixa eu já ler para vocês. Isso aqui é o Senhor Jesus lembrando os judeus sobre o sétimo mandamento. Qual é o sétimo mandamento? Oi? Não adulterarás. Exatamente. Vocês lembram lá? Claro, lembramos, nós somos guardião da lei. Ok. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar, olhar de lobo mau, para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Versículo 29. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. É claro que o Senhor Jesus não está falando literal aqui. O que ele está dizendo é o seguinte: seja radical com o pecado, porque o pecado é prazeroso, o pecado é divertido, mas você tem que ser radical com o pecado. Então, se os teus olhos te fazem tropeçar, arranca-o. Talvez hoje seria, se os olhos que você tem são colocados em alguma coisa que te faz pecar, arranca essa coisa que te faz pecar e lança fora, em vez de tirar os olhos, né? Por exemplo, tela de um celular, evita-o, arranca-o, porque às vezes isso te faz tropeçar. É mais ou menos isso. Eu já estava tirando aqui algumas lições, mas eu tenho que chegar na pergunta 12ª ali, tá bom? Então, primeiro ponto é, eu tenho aliança com os meus olhos. Esse é o primeiro ponto de Jó.
Primeira pergunta que ele faz aí. Eu não peco com os meus olhos. Segundo, vamos lá, dos versículos 5 a 6 agora. Jó 31, 5 e 6. Se andei com falsidade, e se o meu pé se apressou para o engano, pese-me Deus em balanças fiéis, e conhecerá a minha integridade. Você vê que nós temos aí um parênteses, porque esse ponto aqui é muito importante, meus irmãos. Jó toca num ponto que ele não sabe que Deus falou exatamente isso daí para Satanás. Vistes lá o meu servo Jó, homem íntegro. Jó não sabia disso, quem sabia era Satanás. Só que agora Jó, fazendo autodefesa da sua acusação, ele vai dizer: Senhor Deus, olha que coisa, hein, meus irmãos? Quem de nós aqui ousaria fazer isso daí? Pegue as minhas atitudes e coloque numa balança, na tua balança, e o pêndulo vai dar para a minha integridade. Eita, como nós estamos precisando de homens e mulheres assim, meus irmãos. Então aqui ele está dizendo: qual é a minha resistência ao erro? Eu sou um homem íntegro, diz Jó. Aí, capítulo 27, versículo 5 e 6, ele já havia dito isso. Jó 27, 5 e 6. Ele disse assim: longe de mim que eu vos dê razão, até que eu expire, nunca afastarei de mim a minha integridade. Versículo 6. A minha justiça me apegarei, e não alargarei. A gente até trabalhou aqui, que justiça é essa que ele iria se apegar? Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Que isso, Jó? Você não pensava em nada, nenhum pensamentozinho mal? A tua consciência é uma consciência boa? É claro que ele era pecador, nós já vimos aqui, mas o que ele está dizendo é o seguinte: a minha consciência não é dirigida por pensamentos maus, pecaminosos. Eu penso em coisas boas, eu penso em coisas justas, amáveis, de boa fama, que louva o Senhor Deus. Eu ocupo a minha mente com coisas boas. É mais ou menos isso que ele disse aí. Então, olha que ousadia. Segunda pergunta de Jó: qual é a minha resistência ao erro? Porque eu sou alguém que eu não foi isso que Deus disse para Satanás? Você viu lá o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desvia do mal, ou seja, das investidas de Satanás, das astúcias ciladas de Satanás, do banquete que Satanás oferece. Satanás, você viu lá? Jó é um homem que você até apresenta, é até prazeroso aos olhos dele, mas ele tem aliança com os olhos, Satanás. Ele até tem vontade de fazer, mas Jó, sabe o que ele faz? Ele tem uma consciência, que a consciência dele ajuda ele a vencer essas coisas. Meus irmãos, é o que nós estamos precisando para os nossos dias. Tanto os jovens que estão aqui, quanto nós, os adultos de idade mais avançada. Porque o pecado atinge todos. Todos, sem distinção. Terceira, vamos lá rápido. Ele vai dizer, versículo 7 a 8, né? Jó vai negar aqui que ele tem agido com avareza. É mais ou menos assim, ele vai dizer: vocês acham que eu sou algum roubador? Como vocês pensam que eu consegui o que eu tenho? Isso é antes dele ter perdido quase tudo. Vocês lembram que ele era o homem mais rico do Oriente. Olha o versículo 7. Se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou a qualquer mancha, qualquer mancha aqui não é a questão física, é ter as mãos sujas, mãos corruptas, mãos avarentas, mãos que roubam, mãos que defraudam, esse é o sentido. Versículo 8. Então, semei eu e outro coma, e sejam arrancados os meus renovos do meu campo. Olha o que Jó disse aqui. Meus irmãos, isso aqui é um desafio. Senhor Deus, o Senhor sabe, ou ele está falando para o Senhor Deus e para os amigos também. Vocês sabem o que eu tenho. Vocês acham que o que eu conquistei foi com fraude? Foi com corrupção? Eu roubei alguém?
tá bom, se isso aconteceu, então que outro coma o que é meu, e sejam arrancados os renovos do meu campo. Na verdade, isso aconteceu, meus irmãos. Vocês sabem disso, que os ladrões entraram lá e levaram tudo de Jó. Mas nós sabemos por que eles entraram lá e roubaram. Não porque Jó era corrupto, porque aquilo foi um teste da parte de Deus. Mas Jó tem consciência que ele não era avarento. Vocês prestaram atenção aí? Precisamos disso também, meus irmãos, de viver uma vida íntegra. Vamos lá, para a quarta pergunta de Jó. E aqui ele toca no assunto novamente. Aqui talvez é o mais sério para nós, os homens. Versículos de 9 a 12. Ele vai fazer a pergunta: quando foi que eu cobicei a mulher do próximo? Versículo de número 9. Se o meu coração se deixou seduzir por causa de mulher, preste atenção, que lá no início, no versículo de número 1, ele fala donzelas. Agora aqui ele usa a palavra mulher. Possivelmente ele está falando de uma mulher casada. Ele está dizendo, se o meu coração se deixou seduzir por causa de mulher, se ainda há espreita à porta do meu próximo. Volta lá, deixa eu contextualizar, que eu acho que eu li tudo errado. Se o meu coração se deixou seduzir por causa de mulher, se andei à espreita à porta do meu próximo, agora sim, então, olha o que Jó vai dizer. Jó era casado, vocês lembram disso, a mulher dele está lá com ele ainda. Ele diz, moa minha mulher por outro, e outros se encurvem sobre ela. Vocês estão entendendo o que Jó disse aqui? Jó está colocando a mulher dele na vitrine. A consciência de Jó de que ele é um homem íntegro, que ele é um homem que tem uma moral ilibada. Ele está dizendo, olha, se eu fiz alguma coisa com a mulher de quem quer que seja, que façam com a minha a mesma coisa. Vocês já pararam para pensar nisso, meus irmãos? Quem é casado aqui? Pensa, não estou falando, aqui não, aqui os maridos são todos fiéis, louvado seja Deus. Mas pensa, um marido que trai a esposa. Vou parafrasear o que Jó está dizendo. É como Jó dizendo assim, Senhor Deus, pode pegar minha esposa e dar ela para outro também. Você já parou para pensar nisso? Isso é pra... Quem é o marido doido aqui que vai querer trair a esposa? A não ser que você não goste da sua esposa. É mais ou menos isso aqui. Lembra que isso aqui são palavras de Jó, de um homem que está sofrendo severamente, que ouviu da própria mulher, amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele mesmo já reclamou que a mulher dele falou que o hálito dele é insuportável, mas agora ele está dizendo, a minha integridade é tal, que apesar da atitude da minha mulher, eu não sou aquele que fica olhando mulher dos outros. Versículo 11. Pois seria isso um crime hediondo, delito à punição de juízes. Versículo 12. Pois seria fogo que consome até a destruição e desarraigaria toda a minha renda. Vai ser isso. Se eu fizer uma loucura dessa, eu sei o que a mulher lá vai fazer, vai acabar com o meu dinheiro, vai querer que eu faça isso, faça aquilo, e o meu dinheiro vai... E daqui a pouco ela pode me colocar na justiça. Ah, mas isso tem acontecido por aí. No meio de jogadores de futebol, isso acontece demais. Faz uma bobagem e depois... tem aí, foi recentemente, num país fora do nosso aqui, um jogador brasileiro, vocês viram o que aconteceu. Aí. Jó 31, 12. Pois bem, meus irmãos, que coisa séria o livro de Jó, hein? A gente achou que o livro de Jó é só aquele sofrimento de Jó, para você ser paciente igual a ele. Então ele diz aí com muita seriedade, eu não cobicei a mulher do meu próximo. Quinta pergunta, vamos rápido lá. E ele faz uma outra pergunta aí, quando oprimi os que me serviam? Versículos 13 a 15, Jó aqui não tinha cometido injustiça com ninguém. Versículo 13, ele diz assim, se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles contendiam comigo, então, que faria eu quando Deus se levantasse e
inquirindo ele a causa, que lhe responderia eu? Ele iria ficar calado. Versículo 15. Aquele que me formou no ventre materno, não os fez também a eles? Ou não é o mesmo que nos formou na madre? Olha a visão de Jó. Eu não posso defraudar, ser injusto com ninguém, porque o mesmo Deus que me fez, fez o outro. Por que é que eu vou ser injusto com o meu próximo? Mesmo por isso que o mandamento diz: ame o teu próximo como a ti mesmo. Não pense que você é melhor do que quem quer que seja, porque diante de Deus vocês são iguais. Você não é melhor do que o outro porque você tem. Vocês têm uma essência diante de Deus, que vocês foram criados da mesma maneira, com a mesma dignidade, com a mesma honra, por assim dizer. Gêneros diferentes, mas o homem não é melhor do que a mulher, nem a mulher é melhor do que o homem. O rico não é melhor do que o pobre não é inferior do que o rico. A classe social diferencia um pouco, mas diante de Deus, Jó está dizendo: não, eu não fui injusto com ninguém. Não fui. Então, ele não cometeu injustiça. Volto a dizer, Jó não é perfeito, tá bom? Porque talvez vocês estão ouvindo a narrativa que fala: pô, Jó era diferenciado mesmo. Jó era quase um anjo na terra, desse jeito aí. Mas, meus irmãos, foi Deus que disse: não há semelhante a ele na terra. E agora nós estamos... Vamos lá, versículo 16 a 23, outra pergunta. Quando deixei de mostrar generosidade? Jó era um homem generoso. Ele sabia que tudo que ele tinha, que tudo que ele conquistou, não era só para ele, era para abençoar outros. Ele diz aí, ó: se retive o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, ou se sozinho comi o meu bocado, e o órfão dele não participou. Aqui, segura um pouquinho, aqui talvez é aquela máxima que alguém disse aí, deixa eu ver se eu lembro a frase. Essa frase não é minha não, eu ouvi ela de alguém, já esqueci quem é a autoria. Ele disse assim, eu já falei aqui, vê se vocês me ajudam aí. Eu tenho que achar essa frase agora que me veio à mente. Quem trabalha e mata a fome, não come o pão de ninguém. Mas quem ganha mais do que come, sempre come o pão de alguém. Lembrei a frase. Quem trabalha e mata a fome, não come o pão de ninguém. Mas quem ganha mais do que come, sempre come o pão de alguém. Olha o que Jó está dizendo aí. É mais ou menos isso daí. Quem ganha mais do que come. Porque às vezes, meus irmãos, nós precisamos do necessário. Por que ficar juntando tanto tesouro na terra? Vocês estão vendo aí os nossos ministros, o que agora está vindo à tona? O ministro que conseguiu comprar uma mansão à vista, num valor, eu sei que está numa nação super, mega poderosa, mas comprou à vista. E agora, pelo que nos parece, escorregou da mão, saiu pelos dedos, vai perder tudo. Jó está dizendo, não, se eu sozinho comi o pão, o meu bocado, e o órfão dele não participou, vamos lá, continua, versículo 18. Porque desde a minha mocidade cresceu comigo como se eu lhe fora o pai. Está falando do necessitado. E desde o ventre da minha mãe fui o guia da viúva. 19. Se a alguém vi perecer por falta de roupa, e ao necessitado por não ter coberta, se os seus lombos não me abençoaram, se ele não se aquietava com a lã dos meus cordeiros, se eu levantei a mão contra o órfão por me ver apoiado pelos juízes da porta, então, sempre esse então é um contraste, caia, olha o que ele vai dizer, a omoplata do meu ombro. Doutora Denise, explica para a gente o que é
uma omoplata. É esse apoio aqui que segura o ombro. Vocês estão entendendo o que ele está dizendo? Jó é muito corajoso, meus irmãos. Se eu não a socorri o necessitado, então a gente fica pensando assim, Jó já está raquete, já está sofrendo, mas ele está dizendo, não, mas que eu sofra mais. E seja arrancado o meu braço da articulação. Você já tinha lido isso daí? Versículo 23. Porque o castigo de Deus seria para mim um assombro, e eu não poderia enfrentar a sua majestade. Meus irmãos, isso aqui é para trazer temor para o nosso coração. Você lembra que o Senhor Jesus disse que no dia do juízo, quando ele retornar, quais serão as perguntas que ele irá fazer? Vocês lembram? Tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, tive nu e não me vestiste. Depois vocês leem o contexto lá, meu irmão, o que significa aquilo lá. Exatamente. Será que ele está falando de algo literal? O que é que ele estava falando? Ele está falando da integridade de vida que o cristão tem que ter, meus irmãos. Mas vamos lá, por causa do nosso horário ali, senão eu não vou conseguir concluir aqui. Então, Jó diz que ele era generoso sim. Ele sabia que ele era rico, mas ele não deixava ninguém ao seu redor padecer necessidade, porque Deus agraciou ele de uma forma extraordinária. Versículo 24 e 25. É óbvio, né? Então aí ele vai dizer que ele não é avarento. Se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, em ti confio, ou seja, é o Deus, não sei se eu posso dizer isso aqui, Mamon, né? Que muitos dizem aí que é o Deus dinheiro, que o dinheiro se torna um senhor. Nós não podemos confiar no dinheiro. O dinheiro é importante, meus irmãos. O dinheiro é necessário para nós. Sem dinheiro a gente está lascado, a gente sabe disso. Mas o dinheiro não pode controlar a nossa vida. Nós temos alguém que nos abençoa para conseguir dinheiro. O dinheiro é necessário, ele é importante. O dinheiro traz felicidade, sim. Alguém diz, dinheiro não traz felicidade, não. Claro que traz. Quando você compra um carro zero e sai para passear com a sua família, você não está feliz, não? E você comprou aquele carro zero com o quê? Caiu do céu? Foi com dinheiro. Quando você compra a sua casa própria, você não fica feliz? Como é que você conseguiu comprar a sua casa própria? Com dinheiro. Então, claro que ele traz felicidade, ele traz conforto, mas você não pode confiar nele. Você tem que confiar naquele que te deu capacidade para conseguir o dinheiro. É isso que Jó está dizendo. O dinheiro não me domina, ele não me prende. Eu não vivo dependendo de dinheiro. Versículo de número 25 diz, se me alegrei por serem grandes os meus bens e por ter a minha mão alcançado muito, você vê que ele vai falar de que ele não é avarento. Por quê? Isso tudo o coração dele pode se agarrar, virar um ídolo para ele. É o que ele vai dizer agora a partir do versículo 26. Ele diz assim, que aqui já é outra pergunta. Ele não era avarento e nem era idólatra. Idolatria aqui é quando você coloca no coração algo no lugar de Deus. Não estou falando só de imagem, de veneração, isso também o é, mas é aquilo que no teu coração ocupa o lugar, o trono de Deus, por assim dizer. Ele diz assim, se olhei para o sol, quando resplandecia, ou para a lua, que caminhava esplendente, e o meu coração se deixou enganar em oculto, e beijos lhe atirei com a mão, também isto seria delito à punição de juízes, pois assim negaria eu ao Deus lá de cima. Ele não era avarento e nem era idólatra. Ele não adorava o sol, ele não adorava a lua, ele não adorava a criação, ele adorava o Criador. É a defesa dele aí, é a sua autodefesa. São perguntas que ele está fazendo. Muito bem, meus irmãos. E aí agora, nona pergunta. Quando fui vingativo? Versículo 29 a 30. Se me alegrei da isso daqui é importante para nós que estamos vivendo na era aí da política. Do racha na nossa nação, direita e esquerda. Eu não vou entrar aqui no mérito disso, tá bom, meu irmão? Mas eu vou entrar no mérito da nossa atitude como cristão. Se me alegrei da desgraça do que me tem ódio, e se exultei quando o mal o atingiu,
também, aí um parentezinho, também não deixei pecar a minha boca, pedindo com imprecações a sua morte, desejando, né? Versículo de número, até aí, tá bom, volta lá. Isso. Eu queria fazer um destaque aqui rapidinho, meus irmãos. Vocês perceberam que o que nós temos aqui, versículo 29, por gentileza, volta lá. Se me alegrei da desgraça do que me tem ódio, e se exultei quando o mal atingiu. Nós estamos vivendo na era da política. Quando foi decretada a prisão domiciliar de Bolsonaro, teve gente que se alegrou com isso, e eu estou falando de gente crente. Quando Lula foi preso, teve crente que se alegrou com isso. Nós estamos vendo aí o que está acontecendo com o juiz da nossa corte, as penalidades que vai vir, e de vez em quando a gente se alegra com aquela desgraça que está vindo sobre a vida da pessoa. É claro que a justiça sendo aplicada de uma parte que essa justiça contribui, corrobora com aquilo que é vontade do Senhor Deus, e a gente tem que tentar entender o que é vontade do Senhor Deus, é claro que isso satisfaz o nosso coração, não tenha dúvida disso. Senhor, o Senhor conhece essa pessoa é perversa, vingativa, maldosa, tinha que ter dado um freio nessa pessoa. Pensa aí numa pessoa que é psicopata, numa pessoa que é maldosa na sociedade, que, né, o maníaco do parque, que dilacerou a vida de muitas mulheres. Uma pessoa dessa, quando fosse pega, e a penalidade viesse sobre ela, vai, Senhor, até que enfim. Mas não é você se alegrar, porque nós somos daquele que nós acreditamos na transformação e na recuperação de quem quer que seja. É isso que Jó está dizendo. Ainda que eu sei que a pessoa mereça mesmo a punição e que Deus trate com essa pessoa, ok. Mas quando acontecer, você não pode dizer, agora eu estou... Sabe por quê, meus irmãos? Olha o que diz o sábio. Provérbios, capítulo 17, versículo 5. Rapidinho. Provérbios 17, 5. Travou lá. O sábio diz assim. Isso. Para você acompanhar aí. Senão você pode abrir na sua Bíblia e você vai ver lá. Lá, chegou. Provérbios 17, 5. O que escarnece do pobre, insulta o que o criticou. Deixa eu voltar aqui. O que escarnece do pobre, insulta o que o criticou, que o criou, desculpa, o que se alegra da calamidade, não ficará o quê? É uma sequência de recomendações de sabedoria que o pai dá para o filho. Meu filho, tome cuidado, porque o que escarnece do pobre, insulta o que o criou. Agora que o criou. O que se alegra da calamidade, não ficará impune. Ainda, a palavra do sábio, Provérbio 24, 17. O sábio diz assim: quando cair o teu inimigo, não te alegres, e não se regozije o teu coração quando ele tropeçar. Provérbio 24, 17. Ainda que lá no fundo... exatamente. A gente tem que tomar cuidado com isso. A gente olhar e falar assim, a justiça está sendo aplicada sobre a vida. Mas você não pode ter aquele sentimento, falar assim, bem feito, nas palavras. Mas não dá vontade? Jó está dizendo, não, comigo não. A minha integridade é outro tipo. Então vamos lá rapidinho, meus irmãos, voltando lá. Então ele diz, eu não sou vingativo. Ainda que a pessoa merece, né? Mas a vingança pertence a Deus, não comigo. Versículo 31 e 32, rapidinho. 40, 15? Coloca lá o Salmo 40, 15, por gentileza. Não, mas é porque está sendo transmitido, para mostrar para quem está acompanhando lá. Isso, olha lá. Pode ler, irmã Efigênia. A gente tem que...
A gente tem que ter um equilíbrio. A integridade nossa em Cristo leva a gente para uma outra atitude, meus irmãos. Então, voltando lá para Jó, capítulo 31, versículos agora 31 e 32. Jó está dizendo assim: quando é que eu deixei de ser hospitaleiro? Hospitaleiro, ele diz assim: se a gente da minha tenda não disse, quem haverá aí que não se saciou de carne provida por ele? Versículo 32. O estrangeiro não pernoitava na rua, as minhas portas abria ao viajante, ou numa linguagem portuguesada antiga, ao viandante. Ninguém mais fala viandante, isso é uma palavra antiga. Ao viajante, aquele que está passando. Então, Jó era alguém que era hospitaleiro, ele abria a porta da casa. Claro, você não pode abrir a porta da sua casa para qualquer um. Se você fizer isso, ainda mais na nossa sociedade louca aí, hoje, não, antigamente, mas mesmo assim, antigamente tinha os bandidos, mas havia critérios. Mas o ponto aqui você tem que ter um coração hospitaleiro, você tem que acolher, especialmente, por exemplo, meus irmãos, na nossa cidade aqui, é uma cidade que gente vem de fora. Temos o Lorival aí, graças a Deus está bem, né, estabelecido, mas a gente tem irmãos aqui nossos, presbiterianos, irmãos que professam a fé em Olha o versículo de número 33. Se como Adão encobria as em lugar nenhum mais você vai ver no livro de Jó ele fazendo referência a algum episódio das Escrituras. Ele não cita sobre os patriarcas, sobre a monarquia, sobre os profetas, nada disso. Mas agora ele cita o episódio da queda, mostrando que, seja lá quem for esse homem, ele sabia da existência de quem, meus irmãos? De Adão. E o que é que aconteceu com Adão? Porque ele está dizendo, se como Adão encobria as minhas transgressões, o que é que ele está querendo dizer? Que ele sabe de que quando Adão e Eva pecaram, o que é que eles fizeram? Começou a correr, esconder atrás de uma moita lá, o que eles tinham cometido. Deus é que vai atrás dele. Fala, Adão, você está aí atrás da moita, Adão? Sai de trás da moita, Adão. Com o cajado dos 10 mandamentos batendo na moita. Adão, eu não te falei que eu sou o único Deus, Adão? Não pode adulterar. Cheio de vergonha. Então, Jó diz, não, eu não fui como Adão, não. Eu não encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito. Eu confessei e o deixei. E saber confessar os nossos pecados e deixá-los. Versículo de número 34, rapidinho. Eu quero chegar no 35. O desprezo das famílias me apavorava, de sorte que me calei e não saí à porta. A porta aqui, meus irmãos, é porque Jó era uma autoridade. Nós vimos isso aqui no estudo passado, né? A porta da casa dele. Jó possivelmente era um juiz. E aí, se você tiver uma caneta, diz aí: tomara eu tivesse quem
Som. Saiu aí? Ok. Meus irmãos, volta os olhos para esse versículo. Ele está dizendo, se eu tivesse quem me ouvisse. Eu estou aqui, a minha defesa está assinada. Que o Todo-Poderoso me responda. Isso vai acontecer lá no versículo 39, 40, 41 e 42, para lá. Que o meu adversário escreva a sua acusação. Qual foi a pergunta que eu fiz no início aqui para vocês? Vocês lembram? Que eu falei assim, vocês respondam daqui a pouco. Jó tinha algum conhecimento em termos gerais sobre Satanás? Essa palavra adversário aí no hebraico, ou o acusador, é a mesma palavra que conota para Satanás, para o diabo. Então, Jó está dizendo que o meu adversário escreva a sua acusação. A pergunta é, será que Jó está começando a perceber aquilo que aconteceu lá no céu? Quando o Senhor Deus recebe os seus anjos e Satanás vai junto naquela convocação que o Senhor Deus faz, e Deus pergunta para Satanás, vistes lá o meu servo Jó? Não, primeiro ele pergunta, de onde vens? De rodear a terra e passear por ela. Vistes lá o meu servo Jó? Homem íntegro, você já sabe de tudo. Satanás fala, sim, mas aí começou as acusações de Satanás, o adversário de Jó. E agora Jó está dizendo que o meu adversário também escreva a sua acusação, porque a minha defesa já está escrita. Aqui é uma linguagem, meus irmãos, de um tribunal. Quando tem o justo juiz sentado no trono, com o martelo na mão, e está lá o réu, e agora tem o advogado de defesa e o advogado de acusação. Quem é o nosso advogado de defesa, meus irmãos? Na música que fizeram aí, o advogado fiel. Não é isso que João disse? Filhinho, eu vos escrevo para que vocês não pequem. Mas se vocês pecarem, lembre-se que vocês têm um advogado justo. Que coisa extraordinária. Jó está dizendo, se eu tivesse quem me ouvisse. Meus irmãos, nós sabemos que Jó já disse que ele tinha alguém por ele no céu, que intercedia por ele. Versículo 19, capítulo 19, Denise, rapidinho aí, que as crianças vão descer, senão eu não vou conseguir ficar no final. 19, 23 e 24. Vocês lembram que ele já havia dito assim, quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em livro. Versículo 24, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Está lá no capítulo 19. Agora no capítulo 31, nós temos a informação de que ele registrou a sua defesa. Versículo de número, volta lá para 31, eu queria tratar tantas outras coisas aqui, mas por causa do tempo. Olha o versículo de número 35, né? 36, deixa eu ir rapidinho lá, ou até 37. Versículo 36. Por certo que a levaria sobre o meu ombro, atalaia, nossa, que palavra difícil. Atalaia, não, mas tem um acento lá. Atalaia sobre mim como coroa, versículo 37. Mostrar-lhe-ia o número dos meus passos, como príncipe me chegaria a ele. Que coisa extraordinária. E aí ele encerra de maneira sublime, meus irmãos, dizendo que ele não foi injusto com a terra ou com a criação. Ele diz assim, versículo 39 a 40, 38, né, agora a 40. Se a minha terra clamar contra mim, e se os seus sulcos juntamente chorarem, se comi os seus frutos, sem tê-la pago devidamente, e causei a morte aos seus donos, por trigo me produza cardos, e por cevada, joio. Você sabe que ele está numa região de agricultura, ele é um homem da terra. Olha o que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo exatamente aquilo que aconteceu com a desobediência de Adão e Eva. Que o Senhor Deus disse para Adão, Adão, agora do suor do teu rosto você vai comer o teu pão, porque a terra vai produzir o quê, meus irmãos? Pensa nisso. Por isso é que você, para sair para trabalhar, você cansa, tem hora que não dá vontade de você ir.
Você ganha o seu salário vem misturado com ervas daninhas, e aí não rende muito o salário. Nós estamos debaixo disso, meus irmãos. Como é que é? O presbítero Daniel está dizendo que antes Adão não suava, depois começou a suar. Mas talvez se ele suava, era um suor agradável. Oh, que prazer capinar isso aqui. Não tinha espinho, a enxada não pegava na canela dele, era uma benção. Mas depois do pecado, na primeira enxadada pegou no dedo mindinho dele. Ele já começou, oh, que miséria. E aí começou a coisa. E para a mulher o que foi dito? Eu vou aumentar a temperatura da dorzinha de parto, que agora você vai dar uns gritos a mais. Vou multiplicar. E mais, o teu desejo, que eu mesmo coloquei em você, mulher, será para o teu marido. Não é para outra mulher, é para o teu marido. E é o teu marido, não é o marido da outra não. Depois leia lá o Gênesis. E ele, quem completa o versículo? Quem falou isso aí? E ele o quê? Eita. Coloca esse texto para a gente aí que fica melhor, né? Gênesis 3. Deixa eu ver lá para a gente encerrar aqui. A queda, né, dos nossos primeiros pais. Deixa eu achar o texto aqui. Versículo de número 16. Gênesis 3,16. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Então a mulher foi criada para gerar. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. O homem foi criado para ser um governante, não um governante déspota, mas um governante que governa a sua casa para a glória de Deus. Então, meus irmãos, nós temos aqui, volta lá, que as crianças chegaram, Jó 31, versículo 40. Jó 31, 40. Por trigo me produza cardo, por cevada joio, e aí, fim das palavras de Jó. Meus irmãos, aqui encerrou as palavras de Jó. Mas nós sabemos que nós continuaremos a ouvir o livro de Jó, grandes ensinamentos. Antes de passar a palavra para a irmã Efigênia, preste atenção vocês aqui da classe. Quais são as lições que nós podemos tirar aqui, para nós aqui hoje, deste capítulo? Vocês perceberam aí as perguntas? Então, preste atenção nisso daqui. Podemos nos defender de acusações, mas às vezes, meus irmãos, o pecado é tão realidade na nossa vida que a gente não tem como se defender. A gente tem que deixar para outro nos defender. E esse outro é aquele que sabe que a gente é pecador. É dizer: Senhor, pequei, contra ti somente fiz o que é mal perante os seus olhos. Então eu preciso de um advogado de defesa, porque eu não posso me defender. Segundo, meus irmãos, tem jovens aqui. Cuidado com os pecados da mocidade. Os jovens têm o nervinho muito à flor da pele, os hormônios aflorando, cuidado com isso. Cuidado, olhinho, com o que vê. Cuidado, coração, com o que você deseja. São lições que nós podemos tirar aqui. E outra, meus irmãos, cuidado com a avareza. A avareza, diz o apóstolo Paulo, que é idolatria. É quando você é mão fechada, é munheca de samambaia, não sei se fala assim. Você não estende a mão ao próximo, você apaga a luz com a mão fechada, para não abrir ela. Não, aprenda que você tem que ser generoso lá na sociedade, na sua casa, no seu trabalho e exclusivamente na comunidade que você vive. Não tenha o dinheiro como um Deus na sua vida, o dinheiro é importante. O dinheiro ajuda a gente, e nós moramos numa cidade de grandes oportunidades. Aqui em Betim, no estado de Minas Gerais, é um local que a temperatura está em alto, o comércio aí, dá para você ganhar dinheiro. Só passa fome aqui em Betim quem não gosta de trabalhar, porque quem quiser trabalhar, as oportunidades estão aí, mas não coloque o teu coração no dinheiro. O teu coração tem que estar naquele que é o Senhor da sua vida, que te dá a possibilidade de você ganhar dinheiro. E abençoa o teu próximo. Tá bom, meus irmãos? Quantas lições nós poderíamos tirar desse
capítulo 31 do livro de Jó. Encerrou as palavras. Semana que vem vamos iniciar as palavras de Eliú. Vocês vão ficar encantados com o que nós vamos aprender aqui a partir do capítulo 32, ok? Sim, minha irmã Isabela. Sim. Sim. Olha, sim. Um alívio. Chegar nesse ponto. Sim, aí, então, a irmã está dando testemunho aí que ela saiu do emprego. Só que esse emprego estava sendo um mal para a vida dela. Eu sei que todo emprego é uma bênção, meu irmão, mas cada caso é um caso particular. Então o testemunho dela é que no emprego que ela estava trabalhando, a vida dela não estava lá uma vida muito satisfeita, ela não estava conseguindo nem servir a Deus com tanta alegria no coração, e foi demitida, e as portas, minha irmã Isabela, se abrem em outros lugares. Como diz aquele nosso irmão, né, que era cantor aí, quando ele era crente, agora ele apostatou, se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali, ok? A palavra está com a nossa irmã Efigênia.